Fim de ano, chegou a hora de fazer aquela tradicional retrospectiva do que foi lido no ano que está acabando. E nada melhor do que encerrar o ano com uma tag. Então, nesse vídeo, eu venho responder a tag fim de ano. E, ao mesmo tempo, mostrar para vocês o que foi que eu li em 2021. Olá a todos, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos a esse último vídeo do canal Livros e E-Books. E nesse vídeo eu venho fazer a retrospectiva do que eu li no ano que passou, como eu faço todos os anos, e da mesma forma que no ano passado, eu vou fazer essa retrospectiva através de uma tag, que é a tag fim de ano, que foi criada por um canal mexicano, que eu vou deixar o link aí na caixa de descrição. E à medida que eu for respondendo as perguntas da tag, eu vou mostrando também os outros livros que eu li agora no ano que está acabando. Antes de começar, fazer um breve balanço aqui. Em 2021, eu li 61 livros, contra 70 do ano passado, mas como esse ano eu li mais calhamaços, com certeza eu passei em número de páginas. Grande parte disso, graças ainda a grande parte do ano ter continuado com a pandemia. E desses 61, eu li apenas 5 que não são ficção. Em termos de sexo, apenas 12 livros foram de autoria feminina. E desses 12, 9 foram da Agatha Christie. Também por conta da Agatha, no quesito nacionalidade, o Reino Unido ganhou, com 25 obras, e a seguir vieram o Brasil, com 13 livros, Estados Unidos com 6, França com 5 e Portugal com 4. Autores. O autor que mais li, mais uma vez, Agatha Christie, com 9 livros, e seguida pelo Ken Follett, outro autor britânico, com 4 livros, e aí um empate de vários autores, o Stephen King, Eça de Queiroz, José Luiz Peixoto, Frank Herbert, John Milton e Émile Zola. Cada um deles com 2 livros. Nem todos esses livros citados eu fiz vídeo, mas os que tiverem o vídeo exclusivo para eles, o link também estará na caixa de descrições. Então vamos à tag. A tag são 12 perguntas, uma para cada mês do ano. E começando com janeiro, o primeiro livro que eu li esse ano. E eu já comecei com um grande clássico, O Vermelho e o Negro, do Stendhal, que foi uma leitura coletiva com a Lê Docena, do canal Portão Literário. Aliás, tem várias leituras aqui no decorrer do ano que foram feitas junto com ela. E é um grande clássico que divide aí opiniões, muita gente ama, muita gente odeia, porque ele é um livro bastante irregular no seu desenvolvimento. Então, muita gente desiste no meio. Mas quem chega ao final, com certeza, termina com a certeza de que leu um grande livro. Fevereiro, o livro mais curto que li esse ano. Foi Uma Vida em Segredo, do Altran Dourado, com apenas 137 páginas. Um livro curtinho, mas muito poderoso, com uma mensagem muito bonita, e que traz muita coisa em que pensar. Mas também li o Pigmalião, que é uma peça do George Bernard Shaw, mas esse aqui, apesar de ser pequenininho, eu li ele 4 vezes. No vídeo específico tem a explicação lá por que isso, por que eu li o mesmo livro 4 vezes. Dá uma olhada lá, que é um livro interessantíssimo. Em março, mês das mulheres, a escritora favorita de 2021. Como eu falei, eu li poucas mulheres, mas com certeza de melhor escrita é a nossa Lígia Fagundes Telles, com o seu grande clássico, Ciranda de Pedra, que é um livro que também um livro curto, mas um livro tocante, que traz uma história muito bonita, também com muitos temas para reflexão, um livro que vale muito a pena conhecer. Além dela, conheci uma outra grande escritora brasileira, a Nélida Pinhon, com esse calhamacim aqui, A República dos Sonhos, um livro maravilhoso que conta a história de uma família, de um imigrante galego que vem para o Brasil no início do século, e é um livro também muito bonito, muito interessante, com uma história assim, muito rica, que atravessa aí vários anos da nossa história. E
Além disso, de mulher, eu li apenas a Agatha Christie, com 9 livros, que eu fiz o projeto lendo o pior de Agatha Christie nesse ano, e li no total 9 livros dela, que foram O Passageiro para Frankfurt, Os Elefantes Não Esquecem, O Misterioso Sr. Queen, O Cavalo Amarelo, Um Destino Ignorado, e além desses eu li O Mistério do Trem Azul, Os Quatro Grandes, Aventura em Bagdá e A Casa Torta. Todos esses considerados por um grupo de fãs brasileiros, né, as piores obras da Agatha. Nem todos eu achei ruins, nem todos também achei muito bons, mas todos eles têm vídeo, vale a pena a conferida. Além deles, eu li aqui um que não foi o não ficção, que é esse aqui, A Torre do Orgulho, da Barbara Tuchman, uma jornalista americana, e que nesse livro, que é muito famoso, traça um relato, faz um panorama, né, dos motivos que levaram levaram o mundo à Primeira Guerra Mundial. Isso analisando país por país. Cada país tinha a sua particularidade, os seus problemas internos, e todos eles ajudaram a construir o cenário para esse grande e terrível acontecimento que foi a Primeira Guerra. Abriu o melhor livro infantil do ano. Bom, não é exatamente um livro infantil, mais infanto-juvenil, uma aventura maravilhosa, um grande clássico, leitura deliciosa. Foi A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. E além deles, eu li também o livro aqui de uma colega booktuber, da Jaqueline Gonçalves, que é De Gateira em Gateira, que conta uma história gracinha, né, de um gatinho que vai aí passando de casa em casa, passando por várias donas, né, várias pessoas que gostam de gatos. E li também aqui o Conto de Fadas em suas versões originais, que foi um projeto que eu fiz com a minha esposa no ano todo, e que apesar de contos de fadas e a gente imediatamente relacionar contos de fadas com crianças, mas as versões contidas aqui estão longe de ser infantis. Tem temas aqui bem pesados, né? Muito sangue, tem assassinato, tem canibalismo, tem incesto, tem estupro, tem de tudo um pouco aqui. Sim, vários assuntos, né, bem escabrosos, que de infantil não tem nada. Mas, sendo conto de fada, está aqui relacionado. Em maio, livro com a capa mais bonita. Bom, além desse aqui, né, dos contos de fadas, eu sempre falo aqui que eu não me prendo a capas, até porque a maioria das minhas leituras é em e-book, mas eu gosto muito desse livrinho aqui, O Leopardo, do Lampedusa, que também foi uma das melhores leituras do ano, é um grande clássico da literatura italiana, talvez um dos maiores dele, e eu gosto dessa capa, né, que lembra assim vagamente na padronagem de um leopardo, é dourada, né, daquela coleção dos clássicos da Editora Abril. Gosto muito dessa ediçãozinha. E gosto muito também do Paraíso Perdido, do John Milton, que não tem nada de especial na capa, mas essa gravura do Gustave Doré, como todas as outras, eu acho lindíssima, acho muito significativa. Aqui simboliza o Satã, no caso, que ainda tinha o visual de um anjo caído, e assim que ele, né, que tem a rebelião dele contra Deus, e ele se encontra banido do céu. Então é uma ilustração assim, bem representativa e muito bonita. Além do que, esse livro foi a minha melhor leitura do ano. Uma leitura que eu já queria fazer há muito tempo, tinha medo, e finalmente esse ano saiu e é uma obra assim, fantástica. Não é muito fácil de ler, mas vale cada leitura, né? No caso, cada estrofe, porque é um grande poema. Em junho, melhor audiolivro de 2021. Bom, eu não sou de ouvir audiolivros, mas esse ano eu precisei
até para me auxiliar nas metas, no término das metas do mês, que foi a leitura de Senhora, do José de Alencar, em que eu aproveitava para as idas e vindas do trabalho para ir ouvindo, para dar uma adiantada na leitura, enquanto eu não estava parado, né, para ler. Então foi o que me possibilitou concluir a leitura, porque foi um mês que foi bem complicado para mim. Então, se não fosse esse recurso do audiolivro, eu não teria conseguido concluir a obra dentro do prazo estipulado, né? Porque foi também uma leitura coletiva. Então, o único audiolivro de 2020, Senhora, de José de Alencar. Em julho, o livro com mais páginas do ano. Sem dúvida, foi o Eternidade por um Fio, do Ken Follett, com 1072 páginas, o terceiro volume da trilogia do século, que foi uma leitura coletiva promovida aqui pelo canal, e os outros 2 volumes dessa trilogia também são calhamaços, né? É aqui o Inverno do Mundo, que é o volume 2, e o Queda de Gigantes, que é o volume 1. Todos 3 calhamaços. E além desses 3 do Follett, teve mais um também dele, também calhamaço, O Crepúsculo e a Aurora, que é um livro anterior, faz parte da saga dos Pilares da Terra, mas é um livro anterior. Também aqui O Faraó, do Bolesław Prus, que é um livro interessantíssimo para quem gosta da temática egípcia. É um livro polonês, está no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. É um grande clássico, né? Vale muito a pena conhecer. Também tem vídeo para ele aí no canal. Além deles, eu li o Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway, também um livro que se passa durante a Guerra Civil Espanhola. Gostei muito de conhecer também a escrita do Hemingway. Esse aqui, Do Calvário ao Infinito, que é um romance espírita, psicografado pelo Victor Hugo. Aí há controvérsias, né, se seria ou não o Victor Hugo, mas independente disso, a escrita eu digo que é bem parecida, né? O estilo é bem parecido do Victor Hugo. Mas, de qualquer forma, sendo ou não sendo dele, é uma história muito legal, né? Um drama assim, que atravessa gerações, por ser um livro espírita, né? Ele tem a ver com questão da reencarnação, mas é uma história muito bonita. E li também o Duna, do Frank Herbert, um clássico da ficção científica, que eu não gostei, não conseguiu me cativar. É um livro interessante, eu reconheço o valor que ele tem, a qualidade que ele tem, mas não conseguiu me convencer como convence a tanta gente, né? Também já tem vídeo para ele. Em agosto, o livro que leu mais rápido foi outra ficção científica, O Planeta dos Macacos, que é um livro que só recentemente eu fiquei sabendo que existia. Quando eu era criança, eu assistia muito a séries, filmes do Planeta dos Macacos, mas só recentemente eu soube que tinha o livro, e é uma leitura rápida, gostosa, muito, muito interessante, né? A premissa, mesmo para quem conhece os filmes, tem uma mensagem bastante interessante. Setembro, um livro de um autor nacional que você nunca tinha lido antes. E eu vou colocar aqui como resposta o Ariano Suassuna com O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, que foi um livro que deu um certo trabalho para ler, mas uma leitura maravilhosa. Vou citar aqui também outros autores, né, que eu conheci. Nacionais foi o Itamar Vieira Júnior com o Torturado, também gostei bastante. E aqui os contos desse livrinho, Não Existem Humanos Inteligentes, que são contos de vários autores nacionais que tem como tema o universo do planeta dos macacos, né? Aquela questão do confronto entre as espécies, né? Os macacos inteligentes e os seres humanos. Então é um livro também que vale a pena conhecer, gostoso de ler. São contos de muita gente talentosa aqui. Além disso, autores estrangeiros que eu conheci esse ano, eu posso citar um que me surpreendeu muito, porque eu não sabia que ele era um autor de ficção, que é o Stefan Zweig,
com 3 histórias femininas, um livro assim, lindíssimo, né? Uma escrita maravilhosa. Gostei muito também de conhecer o Ivan Turgenev com a sua obra mais famosa, o Pais e Filhos, e esse eu não fiz vídeo, mas também foi uma leitura conjunta, e é um livro que traz muito conflito de gerações. Conheci também o Mia Couto, um autor de Moçambique, com o Terra Sonâmbula, um livro difícil, pequenininho, mas difícil de ler, difícil de entender, muito doloroso, muito triste e muito poético ao mesmo tempo. E um outro autor também, esse português, que tem uma escrita da mesma forma muito poética, mas que foi bem difícil de conhecer, foi o José Luiz Peixoto, com Uma Casa na Escuridão, que tem essa capa muito bonita, mas a história nem é tão bonita assim, é um sofrimento só. E dele também esse outro livro que não poderia ser mais diferente, o Galveias, que é um livro delicioso que conta os eventos acontecidos numa aldeia, na cidadezinha natal do escritor, lá no interior de Portugal. Um livro muito gostoso, todos dois, né, tanto esse quanto Uma Casa na Escuridão, tem uma escrita maravilhosa e eu gostei muito de conhecer o José Luiz Peixoto, através dessas duas obras. Outubro, um livro de terror. Eu vou citar aqui o Esfinge, do Coelho Neto, que é um dos grandes autores brasileiros, né? Foi considerado um dos maiores, mas por ter uma escrita muito difícil, muito empolada, sofreu uma campanha difamatória dos escritores da Semana de Arte Moderna e acabou caindo no esquecimento, o que é uma pena, porque esse livro é considerado aí um grande gótico brasileiro, né? Ele é até mesmo considerado Frankenstein brasileiro, pela temática que ele traz. Além disso, eu li também 2 do Stephen King, o mestre do terror, O Iluminado, que é conhecidíssimo aí de todo mundo, né? Principalmente por conta do filme, e a continuação dele, o Doutor Sono, que conta a história do personagem principal aqui do Iluminado, mas 30 anos depois. Então, 2 livros também que valeram a pena conhecer desse que é o mestre do terror. Novembro, um livro que ainda não leu, mas que morre de vontade de ler. Eu vou colocar aqui o único que estava na minha meta do ano passado e que eu não consegui cumprir, que foi Os Irmãos Karamazov. Tenho muita vontade de ler esse livro, vai ser uma das minhas primeiras leituras de 2022. Eu só não consegui fazer a leitura dele esse ano por causa do projeto do Ken Follett, que a princípio seria um livro, eu leria um livro por mês, acabou tendo que ser esticada para um livro a cada 2 meses. Com isso eu não pude ler Os Irmãos Karamazov, mas já está aqui na pilha para ser a minha primeira leitura de 2022. Além deles, eu li também o Oliver Twist, né, classicão do Dickens, que era um livro que andava bem difícil de ser encontrado, mas saíram esse ano em várias edições dele. Essa aqui é da editora Príncipes. E é uma história muito gostosa, né, dessa criança órfã que passou aí, se envolveu com gangues de rua. É uma história deliciosa, um Dickens clássico. E também o Paraíso Perdido, que era o livro que eu tinha vontade de ler e que acabei também concluindo, fazendo a leitura esse ano. Dezembro, um livro com final surpreendente. Bom, foram muitos, mas para não ser repetitivo, eu vou citar aqui A Besta Humana, do Zola. Foi uma das minhas últimas leituras, acabei há poucos dias atrás, que tem um final assim eletrizante, né? Eu não esperava encontrar um final desse num livro clássico, num livro de 1890, se eu não me engano, que é um final assim, o livro todo é muito bom, mas o final ele é realmente surpreendente. Também surpreendente foi o do Suassuna, o Romance da Pedra do Reino, que teve um dos finais mais surpreendentes que eu já vi num livro, mas o final emocionante foi também o do Eternidade por um Fio. Foi da saga em geral, né, do Ken Follett.
o livro termina uma cena na queda do Muro de Berlim, e é uma cena narrada assim com uma precisão e de uma forma tão bonita que não tem como não se emocionar. Então, de todos esses livros, né, apesar de vários finais interessantes e surpreendentes, o final que mais me emocionou foi o de Eternidade por um Fio, do Ken Follett. Em resumo, foi um ano de excelentes leituras, né? Eu participei de várias leituras coletivas, projetos como o Victober, conheci pessoas maravilhosas, então eu só tenho a agradecer a todos que me acompanharam durante o ano, né? Assistindo, curtindo, comentando, participando, divulgando. Saibam que esse canal só existe por causa de vocês, por causa desse incentivo que eu recebo em cada comentário, em cada curtida, em cada novo inscrito, mas principalmente quando alguém diz que leu ou lerá tal e tal obra por causa do canal. E são tantas pessoas incríveis que participam aqui que eu não tenho como citar uma a uma. Então, sintam-se todos abraçados. E eu quero deixar meu muito obrigado especial ao pessoal que participou comigo da leitura coletiva do Ken Follett durante 6 meses, discutindo, conversando, né, participando das lives. Foi maravilhoso, muito gratificante compartilhar essa leitura com vocês. E eu não posso deixar de agradecer também a minha esposa, não só pelas leituras coletivas que estamos fazendo, como por todo o apoio, incentivo, né, na leitura, no conteúdo do canal, inclusive me alertando, né, para algumas bobagens que eu falo, erros que eu cometo nos vídeos e que eu às vezes consigo retirar, nem percebo, ela que aponta para mim e eu consigo retirar para não aparecer aqui para vocês. Então eu deixo a todos o meu muito obrigado de coração. Desejo a todos vocês e seus familiares um ano novo de muita alegria, muita paz, união, fraternidade e, claro, muitas leituras maravilhosas. Então, nós nos vemos em 2022. Tchau, tchau.